aleluia. E estava dizendo para aquele homem crer em tudo que os profetas disseram, porque os profetas, aleluia, anunciaram a morte de Jesus, que Jesus ele tinha que padecer, que Jesus, aleluia, ele tinha que ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, aleluia. Mas ele estava dizendo pela sua palavra que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, para que eu e você, irmão, através do seu sangue, através da sua ferradura, através do seu nome, através da cruz do Calvário, aleluia, é por causa, aleluia, que Jesus passou por mim e por você. Jesus foi levado à cruz, irmão, e morte de cruz, aleluia, para que eu e você nós viemos alcançar a salvação da vida eterna. E ele estava dizendo aqui para aqueles homens que foram ao sepulcro, aleluia, e estavam desacreditando na profecia. Jesus já tinha falado, aleluia, e no livro de Lucas capítulo 9 e o verso 22 ele disse Jesus: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, e que seja morto, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar, aleluia. Aqui ele estava dizendo, aleluia, que ia padecer, irmão, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar por mim e por você, para que nós viemos ressuscitar naquele grande dia. Naquele grande dia, irmão, nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ouvir a voz do Mestre. Aleluia. Eu estava conversando, aleluia, e eu estava dizendo que esta é a última geração missionária. Esta é a última geração, aleluia, porque o pecado ele tem aumentado. O pecado tem chegado à nariguda de Deus, e muitos estão desacreditados, e muitos aí estão zombando das coisas de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento. Nós estamos vivendo o tempo onde Jesus vai buscar a sua igreja. E muitos estão aí brincando, vivendo no pecado, vivendo na prática deste mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E Jesus estava dizendo, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus já tinha pregado, aleluia, que ia padecer, mas ao terceiro dia ele ia de ressuscitar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos ouvir a voz da trombeta. Nós vamos ouvir o som, aleluia, a voz do Senhor dizendo: levanta para a ressurreição, porque está escrito, irmão, esta palavra é verdadeira, esta palavra é poderosa, esta palavra é vida e vida eterna. Esta palavra que está sendo pregada, ela tem que se cumprir na minha vida. E
se cumprir na tua vida, aleluia. E a palavra de Deus diz, João capítulo 5, e o verso 28 e 29, é Jesus falando, irmão, não vos maravilheis com isso, e chegará um tempo, os que tiveres no sepulcro ouvirão a voz do Senhor, e os que tiverem praticado bem irão ressuscitar para a vida eterna, e os que têm praticado mal irão ressuscitar para a condenação. Aqui diz, irmão, que nós vamos ouvir a voz do Senhor. Jesus está falando nesta noite, e talvez você não está dando crédito para a voz do Espírito Santo. Você não está dando crédito nesta noite do que a palavra está falando, do que a palavra está sendo anunciada nesta noite. E ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar mais uma vez. Nós estamos debaixo da promessa. Nós estamos debaixo da promessa. Esta palavra não é em vão, irmão. Muitos estão pensando aí que esse irmão está ficando louco. Este irmão fica pregando aí a palavra de Deus. Irmão, o que eu estou fazendo não é para homem. O que eu estou fazendo é anunciando a sua palavra, anunciando a sua volta, porque ele disse, eu vou voltar. João capítulo 14, primeiro, não se torne o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai há muita morada, e se não fosse assim, eu teria dito, eu vou para o Pai, mas eu vou para que onde eu estiver, vós está também. Promessa, e ela vai se cumprir, porque Jesus, ele não é um homem para que minta, e nem para o homem que se arrependa. Versículo de Atos capítulo 1 e o verso 11, Jesus vai dizer na sua palavra, vós em pouco tempo serão revestidos de poder. Em poucos tempos vocês serão revestidos de autoridade. E Jesus, dizendo esta palavra, foi subindo, foi tomado entre as nuvens, e os discípulos estavam reunidos, os discípulos olhando Jesus subindo, e ali Jesus falando para eles que eles vão ser revestidos de autoridade, que eles vão ser revestidos do Espírito Santo, para eles se alegrar, porque ele estava indo para o Pai. Mas o Espírito Santo, ele está comigo e com você, para nos fortalecer, para nos dar ânimo, para nos ajudar a vencer neste mundo, porque este mundo é pecaminoso, este mundo, aleluia, ele é podre, irmão. Este mundo, aleluia, não tem nada para nos oferecer, e o Espírito Santo que nos fortalece, o Espírito Santo que nos ajuda, aleluia, a suportar
até a vinda de Cristo. E quando ele vai subindo, os discípulos estão olhando, e os discípulos estão vendo ele sendo tomado pelas nuvens, e aparecem dois anjos vestidos de branco e diz: Galileu, Galileu, porque olhais assim para cima? Porque do mesmo modo que este Cristo está subindo, ele vai descer. Ele vai descer mais uma vez. E quando ele descer, irmão, ele vai vir para buscar. Quando ele descer, ele vai vir para resgatar. Jesus está dando oportunidade para você se arrepender dos teus pecados e aceitar Jesus Cristo, e o teu nome vem a ser selado com o Espírito da verdade, porque todo aquele que tem o Espírito Santo é dele, e todo aquele que não tem, aleluia, não é dele, só é de Jesus. Todo aquele que é selado pelo Espírito Santo, e a palavra está sendo pregada para que você venha aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. A promessa está de pé. E aqui as mulheres, aleluia, vão ao sepulcro. A Bíblia diz que quando ela chega no sepulcro, o anjo disse: não está mais aqui. A quem vocês procuram entre os mortos? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas quando eu estava lendo esta palavra, o Espírito Santo falava comigo. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que quando Jesus foi colocado naquele túmulo, aleluia, havia uma pedra na porta do túmulo. Não é como hoje, aleluia, uns são enterrados no gavetão, outros são colocados na terra, enterrados no caixão. O corpo de Jesus foi colocado na pedra, foi colocado um lençol sobre a sua cabeça, cobrindo o seu rosto, cobrindo o seu corpo, e colocava uma pedra na entrada. Esta pedra era pesada, irmão. Somente 4 homens fortes podiam rolar aquela pedra. Agora já tinha acontecido ao terceiro dia que Jesus tinha falado para os discípulos que ia ressuscitar. Mas eles aqui não estavam preocupados com a ressurreição. Eles estavam preocupados com o corpo de Jesus. E as mulheres vão até o sepulcro de Jesus. Eu imagino, meu irmão, a preocupação daquela mulher, conversando uma com a outra. A pedra é pesada. A pedra não tem como nós remover. A pedra pesa. A preocupação daquela mulher era remover a pedra do lugar. Mas elas tiveram uma surpresa, porque quando ela chega no sepulcro, a pedra está removida. Jesus já tinha removido a pedra do pecado. Jesus já tinha removido a pedra da ilusão. Jesus já tinha removido a pedra, aleluia, que impedia o acesso de nós ser salvo. A pedra foi removida pelo próprio Senhor. Agora quando elas entram, aleluia, elas não veem o corpo de Jesus. O versículo de João, o capítulo 20, o verso 11. Maria Madalena vai ficar preocupada. A Maria vai ficar, aleluia, inquieta, porque ela não encontra o corpo do Mestre. Ela não encontra o corpo de Jesus. Mas ela avista, aleluia,
o anjo sentado entre a pedra. E ela pergunta: me diga, aonde colocar o meu Senhor, para que eu possa levar o seu corpo? Aleluia. E aqui o anjo responde para a mulher, dizendo: a quem tu procura entre os mortos? Porque aquele que estava entre os mortos, ele está vivo, aleluia. Ele está vivo, aleluia. Ele está vivo, ele vive. Ele está vivo por mim, por você, para que nós viemos viver com ele, para que nós viemos estar com ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Foi por causa da ressurreição que hoje nós temos a oportunidade, naquele grande dia, ouvir a voz do Senhor. Aqui ela estava preocupada, irmão. Ela estava preocupada, aleluia, com o corpo. E o anjo diz: a quem tu procura entre os mortos? Porque ele vive, aleluia. Maria, então, permanecia junto à entrada do túmulo e chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco e o corpo de Jesus, aleluia. Ela olhou, não viu o corpo de Jesus, mas viu 2 anjos vestidos de branco. Então ela perguntou à mulher, o anjo perguntou à mulher: por que chora? E ela respondeu: onde levaram o meu Senhor? Eu não sei aonde puseram. E tendo isto, voltou para trás e viu Jesus de pé, mas ela não reconheceu. Ela não reconheceu que Jesus estava lá, aleluia. Aquela mulher estava desacreditada. Aquela mulher, aleluia. Jesus tinha falado para ela: mulher, eu vou morrer, eu vou padecer. É necessário ser entregue na mão dos malfeitores, na mão dos homens pecadores, dos sumos sacerdotes. Eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, mulher. Eu vejo aquela mulher, aleluia, desacreditada, como a palavra diz. E foi necessário Jesus aparecer para ela. E Jesus foi ao encontro dela. E Jesus disse: mulher, por que chora? E a quem tu procura? Jesus fez 2 perguntas. Por que tu chora, mulher? E quem tu procura? Quem tu está procurando neste lugar? E ela respondeu, imaginando que era o jardineiro, mas ela estava conversando com o próprio Jesus. E ela disse: aonde foi que colocasse o corpo do mestre? E disse Jesus a Maria, voltando, e disse: Rabai, que o rabino quer dizer mestre. E Jesus disse, aleluia: não me tenha, mulher, porque ainda não subi para o Pai, mas vai e fala a meus irmãos, aos teus irmãos, e disse que eu vou para o Pai, que é o vosso Pai. Eu vou para o nosso Deus, que é o vosso Deus. E quando ela ouviu esta palavra, caiu como, aleluia, como escama de peixe dos seus olhos, porque ela estava impedindo de reconhecer quem estava conversando com ela. Era o próprio Jesus ressuscitado. Quem estava falando com ela era o dono da vida, aleluia. Quem estava falando com ela era o dono
trono, aleluia, da salvação. E ela disse, aleluia, agora eu estou vendo com meus olhos que o meu Cristo Redentor, Ele vive e reina para todo sempre. Jesus, vai, mulher, e avisa para o teu irmão que eu ainda vou para o meu Deus, que é o vosso Deus, que eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. O que tem de pessoas desacreditadas, o que tem de pessoas aí, aleluia, que não acredita mais. Essa mulher, ela estava desacreditada, irmão, e foi necessário Jesus aparecer para ela. Foi necessário Jesus aparecer para aquela mulher, para que ela voltasse a acreditar que Jesus, Ele é poderoso. Jesus teve que aparecer para aquela mulher, para mostrar que Ele tem o poder, não só em matar o corpo, mas também matar a alma e jogar no inferno, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você tem que crer, irmão, que Jesus ressuscitou. Você tem que crer na palavra. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a firme fundamento das coisas que não espera, e a prova das coisas que não se vê. Esta é a fé do crente. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Romanos capítulo 5, verso 7. Porque nós andamos por fé e não por vista. Não é necessário ver e para crer que Jesus está aqui neste lugar, porque eu creio que Jesus está sentado entre nós, aleluia, e está ouvindo esta palavra que está sendo pregada, esta palavra que está sendo pregada pelo Espírito Santo, porque nós cremos na tua existência. Nós cremos, aleluia, que Jesus está entre nós, porque eu creio na sua palavra, e a sua palavra diz que aonde tem duas ou mais pessoas, Ele está no meio dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus, Ele vai voltar. Jesus, Ele vai voltar. Te prepara para ouvir o som da trombeta. Te prepara para ouvir a voz do Senhor. Levanta você que está morto. Levanta você que está desacreditado. Levanta você. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Agora Jesus, Ele vai aparecer agora para os discípulos. A Bíblia diz que Ele atravessa uma porta. Ele atravessa uma parede onde os discípulos estavam. Os discípulos estavam dentro de uma casa. E ali Jesus, Ele atravessa aquela parede e diz: a paz esteja convosco. E todos ali creram, mas porque viram Jesus. Nós estamos aqui pregando, irmão, mas nós não vimos com nossos olhos,
mas nós cremos por causa da palavra. Porque esta palavra, ela abriu nossos olhos. Esta palavra, ela é poderosa. Esta palavra, ela é luz. Esta palavra é salvação. Esta palavra é vida eterna. Esta palavra, nós cremos na ressurreição. Nós cremos que Jesus está sentado à direita do Pai e está intercedendo por todos que estão na terra, porque toda alma é dele, toda alma pertence a ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio venha se converter dos seus maus caminhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele está sentado à direita do Pai e está intercedendo por você, porque Ele te ama e quer salvar a tua alma. Porque o Senhor mesmo, Ele mesmo vai descer do céu, irmã. O próprio Senhor, Ele vai descer do céu. E a Bíblia diz, aleluia, com voz de trombeta e arcanjo vão se preparar para tocar a trombeta. E Ele vai dar a voz, a ordem, dizendo para os que estão no sepulcro, levanta. E eles vão se levantar. Eles vão se levantar, os que estão no sepulcro. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E em seguida, nós que vamos ficar vivos, os que ficam vivos, aleluia. Eu não sei se eu vou estar enterrado, e eu não sei se eu vou estar vivo, mas eu sei que eu vou ouvir a voz do Senhor. E os que estiverem vivos serão arrebatados com Ele. Vai se encontrar no ares com nosso Senhor Salvador, que se chama Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Olha para cá. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande voz e brado, voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. Versículo 17. E depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, ao encontro com o Senhor nos ares. E assim vamos estar com Ele para sempre. É por isso que nós estamos pregando, irmão. Porque nós cremos nesta palavra. Não foi preciso eu ver Jesus como eles viram. Eles andaram com Jesus, mas eles estavam desacreditados quando Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e seja morto, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. E aquelas mulheres foram ao sepulcro ver o corpo, e Jesus já tinha falado: se vai ressuscitar não tem corpo, como é que ela vai ver corpo? Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tem muitos aí desenganados,
a fé está morta. Mas Jesus está dizendo nesta noite: se tu crês, tu verás a glória de Deus. Jesus disse para Marta: Marta, tu crê, Marta? E ela olhando para o dono da vida, o dono da vida estava com ela, a missionária. E Jesus estava falando: Marta, tu crê que Lázaro há de ressuscitar? Aí ela, sabe qual foi as palavras dela? Ela disse assim: ó, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Esse último dia é aqui, ó, o soar da trombeta, e os mortos vão ouvir a voz do Senhor, Deus dando a ordem: levanta. E eles vão levantar com o corpo glorioso. Eles vão levantar transformado, aleluia, porque foram transformados pela palavra. Eles foram transformados pelo Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo transforma a vida de um homem. Aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Marta estava olhando e dizendo assim: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus repreendeu Marta dizendo: Marta, eu sou a ressurreição. Marta, eu sou a vida eterna. Mesmo que esteja morto, viverá. João capítulo 11 e o verso 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Jesus estava dizendo: Marta, eu sou a ressurreição. Ele estava lá, missionária. Ele estava lá junto. Aleluia. E ela estava desacreditando que Lázaro ia ressuscitar. Ela estava desacreditando que o dia o seu irmão ia voltar a respirar de novo. Ela estava desacreditando que Lázaro ia sentar na mesa mais uma vez com ela, no café, no jantar, como a família estava reunida, se alegrando, aleluia, na presença do Senhor. Mas o dono da vida estava lá para dar vida para Lázaro. Jesus está lá, irmão, à direita do Pai. Está lá. Quem está na terra é o Espírito Santo. Quem está na terra é o Espírito Santo. Agora me diz uma coisa: e o Espírito Santo não é o próprio Jesus? É, porque ele diz na sua palavra, João capítulo 1, eu sou o verbo, eu sou a palavra, e sem mim nada se fez, e dele para ele são todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Ele está lá, mas o Espírito está com nós. Oh, aleluia! E Jesus está dizendo nesta noite: foi interceder por mim, por você, mas deixou o Espírito Santo, que é o Espírito de vida eterna. Ele está intercedendo por mim e por você. Ele está te fortalecendo, mulher. Ele está te ajudando, aleluia. E grande é a obra neste lugar. Louvado